Olá, mais uma noite de estudos, na nossa sala de estudo do livro A Gênese, de Allan Kardec. Hoje a lição de número 56, dia 11 de setembro de 2023. Nós entramos agora no estudo do capítulo 15, Os Milagres do Evangelho. Então, nós vamos hoje percorrer os itens, né, de 1 a 8, que tratam das observações preliminares, dos sonhos, das estrelas dos magos e da dupla visão. Bom, vai ficar bastante claro para nós como Kardec tinha uma preocupação grande em explicar tudo, trazer tudo para o campo da razão, porque não se pode admitir nada que seja fantástico, que seja místico, que seja alguma coisa fora da realidade. Então, Kardec era muito lógico, muito coerente nisso. E ao longo desse estudo, nós vamos entendendo algumas coisas, mas é muito importante que tenhamos já uma base anterior, através do Livro dos Espíritos, mesmo o Livro dos Médiuns. Ele nos auxilia muito na compreensão dos fenômenos que ele vai tratar hoje, né, que nós vamos tratar hoje. Mas, de qualquer maneira, nós vamos procurar dar esse subsídio durante o nosso estudo da noite de hoje, tá bom? Da sessão de estudos de hoje. Então, nós vamos buscando, então, aqui no capítulo 15, os milagres do Evangelho. Então, esse capítulo, ele trata dos itens observações preliminares, sonhos, estrela dos magos, dupla visão, que nós vamos estudar hoje. Depois, ao longo do nosso estudo, em outras sessões, vamos saber sobre as curas, naturalmente, que é de Jesus, né? Processos, a ressurreição. Jesus caminha, marcha sobre as águas, a transfiguração, a tempestade apaziguada, as bodas de Canaã, multiplicação dos pães, tentação de Jesus, prodígios à morte de Jesus, aparição de Jesus após a morte e o desaparecimento do corpo de Jesus. Bom, fica bem claro para a gente que isso tem tudo no Evangelho, no Novo Testamento. Mas, uma vez que está lá, Kardec traz para a realidade do Espiritismo, da doutrina dos Espíritos, que tem, como falei, no livro dos Espíritos e no livro dos Médiuns, e também aqui na Gênese de Allan Kardec, nós temos bastante material para dar subsídio para isso que nós vamos estar estudando hoje, começando hoje, que é do capítulo 15. Tá? Então, os milagres do Evangelho, na verdade, não existem. O que existem foram fatos que podem ser explicados e comprovados, né? Então, os evangelistas colocaram né, compilado, né, no Evangelho, e nós podemos obter de Kardec as explicações. Tá? Então, cada coisa aqui nós vamos estar sabendo. Então, nós vamos começando com as observações preliminares. Então, item número 1, nós vamos até o 8º hoje. Os fatos relatados no Evangelho e que têm sido até aqui considerados como milagrosos, aí ele falando dos milagres. Então, até agora, esses fatos que a gente busca no Evangelho são tidos como milagrosos. Pertencem, na maior parte, à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, dos que têm, por causa primária, as faculdades e os atributos da alma. Ou seja, são fenômenos espirituais. Quando fala de alma, é espírito encarnado. Então, é o encarnado que está promovendo esse tipo de manifestação, esse fenômeno, né? Fenômeno psíquico, que vem da alma, não é físico. Físico, até no mecanismo de tudo isso tem, por causa dos fluidos, né? Mas são fenômenos psíquicos. Comparando-os com os descritos e explicados no capítulo precedente, isso que a gente estudou um pouquinho antes, né? Reconhecemos sem dificuldade que há entre eles identidade de causa e efeito. É mais ou menos dizer assim, olha,
tem um motivo pelo qual isso aí está acontecendo. Isso tem uma causa. Esse efeito, isso que nós estamos vendo, tem uma causa, né? A história registra fatos análogos em todos os tempos e em todos os povos, em razão de que, desde que existem almas encarnadas e desencarnadas, os mesmos efeitos têm sido produzidos. Então, na história, não foi só no Evangelho, na história tem casos dessas manifestações que podem ter sido entendidas como milagrosas, mas não. Isso não é segredo, isso não é exclusivo do Evangelho, isso ao longo de todo o caminho da humanidade, desde que o homem está encarnado, ele já está propenso a fazer algum tipo, promover algum tipo de manifestação psíquica, né? Pode-se, é verdade, contestar sobre esse ponto de veracidade da história. Então, pode ser que a história não seja verdadeira. Mas, atualmente, eles se produzem sob nossos olhos e, por assim dizer, à vontade e através de indivíduos que nada têm de excepcional. Jesus era um ser humano, quer dizer, um espírito que encarnou aqui, né, uma oportunidade. Ele era excepcional porque era um espírito superior, era um espírito que não se encontrou, não se encontra e dificilmente vai se encontrar igual aqui na Terra. Porque aqui ela vai chegar até um certo estágio, a Terra, né, em termos de evolução da humanidade. Eu não sei se depois, quer dizer, não sabemos, né, se vai reencarnar, se vão encarnar espíritos aqui do mesmo nível de Jesus. Porque ele é o que se tem de conhecimento de mais evoluído que pisou aqui na face desta terra, né? Então, mas hoje, e Kardec está falando nesse livro, lá do ano de 1865, então há muito tempo atrás, naquela época. Então, esse livro está situado naquela época. Ele dizia que já naquele tempo as coisas aconteciam, os fenômenos aconteciam, e não era nada que fosse feito por gente normal, que nada tem de excepcional. Isso era o que ele falava. O fato somente da reprodução de um fenômeno em condições idênticas é suficiente para provar que é possível e submetido a uma lei, e por isso não é miraculoso. Então, nós já estudamos isso, sobre os milagres. Tudo que sai fora do natural, tudo que sai fora do explicável, tudo que sai fora das leis conhecidas, é milagre. Esse é o nosso entendimento. Esse é o entendimento da humanidade. No entanto, se existe repetição, as coisas acontecem, né? Fenômenos idênticos são assim reincidentes e podem ser explicados por leis que não as mesmas essas leis materiais da ciência positiva. Então não é milagre, então é fato. Então é possível que seja entendido e deve ser entendido como algo normal, algo natural, né? Então, não miraculoso. O princípio dos fenômenos psíquicos se baseia, como se tem visto, sobre as propriedades do fluido perispiritual. Olha ele de novo aí. Então, sempre nós estamos falando no perispírito. E esse é um tema recorrente, é um termo recorrente, porque a base de todos os fenômenos está no perispírito. O perispírito explica muita coisa, inclusive a reencarnação, inclusive a nossa memória pós-morte, pós-desencarne, porque o cérebro morre junto com o corpo. E o cérebro, para nossa condição assim de vigília, estado de vigília, essa de consciência,
O cérebro é que armazena todas as informações. Não é na mão, não é no pé, não é na perna, não é no ombro, não. É no cérebro. Só que, como a perna, como a mão, como o ombro morre com o corpo, o cérebro também morre com o corpo. Porque o que morre é o corpo. E ele retorna para a natureza. Então ele não tem mais como pegar aquilo lá como se fosse um pendrive, né? E obter dali as informações. Ele se desagrega, acaba. Então, esse é o destino do cérebro. Agora, onde é que fica armazenada a informação? Não só dessa existência, mas de todas as outras. No perispírito. Então, o perispírito é esse pendrive, né, nosso, espiritual, que nos acompanha. E ele vai, inclusive, formar o novo corpo quando a gente reencarnar. Ele vai dirigir a formação do corpo. Isso explica por que o corpo nasce perfeito ou não nasce perfeito. Porque ele leva a informação, o perispírito, que vai transmitir para aquele ser que está se formando, ser físico, o corpo físico, para nova reencarnação. Mas não vamos ir muito mais longe do que isso aí, não, porque o que eu gostaria de estar relembrando, né, é que o perispírito é fundamental para o entendimento de muita coisa. E aqui, então, o fluido perispiritual, ele pode ser, né, na verdade, ele é aquilo que vai promover o fenômeno psíquico. Então, vamos começar do começo. Do começo do parágrafo. O perispírito caramba, tá vendo? Tanto fala de perispírito. O princípio dos fenômenos psíquicos se baseia, como se tem visto, sobre as propriedades do fluido perispiritual, que constitui o agente magnético com as manifestações de vida espiritual durante a existência e após a morte. Tá vendo? Ele está presente em tudo, né? E ele tá presente na vida, em todas as manifestações, tudo. É o perispírito, né? Enfim, sobre o estado constitutivo dos espíritos e no papel que desempenham como força ativa da natureza. Então, ela tem, o espírito, através da vontade, ele atua sobre o perispírito, que atua sobre o corpo, ou que atua sobre os fenômenos psíquicos. Conhecidos esses elementos e constatados seus efeitos, a consequência é que se admita a possibilidade de certos fatos que eram rejeitados enquanto se lhes atribuía uma origem sobrenatural. Sobrenatural significa além do natural. Já passa para o campo do que não se entende, não se explica. O sobrenatural não se explica, porque o natural está subordinado a todas essas leis aqui na Terra, onde a gente está hoje tendo uma experiência reencarnatória. Então, o que antes era sobrenatural, hoje já não é mais, porque se tem esse conhecimento, desde quando Kardec publicou o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, que deu origem ao Espiritismo. Então, a certidão de nascimento do Espiritismo é o Livro dos Espíritos. Depois vieram outros livros de Kardec, e depois vieram muitos outros livros que vieram a dar subsídio e até explicar fatos que Kardec tinha deixado bem claro. A ciência e o Espiritismo vão caminhar juntos. Vai haver muita explicação. O Espiritismo como um corpo, ele não está equivocado, mas um ponto ou outro, ele pode estar fora do tempo dele, ou muito avançado ou muito atrasado. Atrasado no sentido assim que a ciência evolui. E muito a ciência vai evoluir e vai chegar naquilo que os espíritos revelaram para Allan Kardec. Então, é isso que a gente tem que levar em conta. O item número 2. Sem nada pré-julgar sobre a natureza do Cristo,
natureza do Cristo, cujo exame não está no objetivo dessa obra, e considerando-o, por hipótese, apenas um espírito superior. Esse apenas aí está meio, assim, ele realmente foi bem ousado, né? Apenas um espírito superior. Quer dizer, ele era um espírito superior. Não vamos julgar a natureza de Jesus, nada disso, então vamos pensar que ele é um espírito superior. Não se pode deixar de reconhecer nele um de ordem mais elevada e colocado por suas virtudes bem acima da humanidade terrestre. Está muito acima de nós. Ele reencarnou, desculpa, ele não voltou, né? Ele encarnou aqui no planeta há 2.000 anos atrás, 2023 anos, né? Porque a humanidade dividiu a história antes de Cristo e depois de Cristo. Então, a nossa a cultura ocidental dividiu dessa maneira. Porque não é que o mundo nasceu, o mundo civilizado, tal, nasceu no ano zero. Não. Tem um ano menos um, menos um. Por quê? Porque é antes de Cristo. Então, vai longe. Vai muito longe para trás. E seguirá muito longe para frente. Mas esse marco, que foi dividido o tempo né, em duas eras, duas etapas, uma antes de Cristo e outra depois de Cristo. Então, Jesus, ele veio, ele encarnou aqui há 2023 anos atrás. Né? Pode ter algum erro, alguma coisa aí na história, mas no tempo, mas é assim que nós assumimos e é assim que nós vamos levar, né? Então, nesse momento, ele era o espírito superior, assim, o mais elevado que pisou na Terra, antes e até ele chegar. Se passaram 2023 anos, não tem um espírito que superou Jesus no seu nível evolutivo. Nossa, mas 2.000 anos? Isso aí não é muito tempo, não? Mas depende para quê, né? Mas para evoluir tanto, é pouco, muito pouco. Nós precisamos de muito mais tempo, porque nós estamos tão arraigados na nossa natureza ainda animal, né? Que os instintos deixaram essa lembrança na gente, esse ranço, que a gente vai ter que ir polindo a cada momento, né? Para sermos seres melhores. Mas nós estamos longe ainda de ser, e pegamos o ser mais elevado que pisou na Terra, depois de Jesus, ele ainda está inferior, moralmente, intelectualmente falando, do que Jesus. Então, olha só o nível dele. Então, aqui ele está falando, né? Esse espírito superior não se pode deixar de reconhecer nele de uma ordem mais elevada e colocado, por suas virtudes, bem acima da humanidade terrestre. Pelos imensos resultados que tenha produzido, sua encarnação nesse mundo só poderia ser uma dessas missões que são confiadas aos mensageiros diretos da divindade para cumprimento de seus desígnios. O que ele quer dizer com isso? O que Kardec está falando com isso? Então, foi Deus pessoalmente que enviou Jesus? Pessoalmente não existe para Deus, porque nós temos estudado, temos aprendido, temos comentado aqui, né? E nas outras sessões de estudo, que Deus é a causa primária de todas as coisas, né? A inteligência suprema do universo. Pronto, basta isso. Que nós não temos entendimento ainda. Acabamos de falar que nós estamos muito abaixo de Jesus. Jesus está muito acima e ele já compreende Deus. E aí sim ele pode ser o emissário de Deus, porque Deus colocou as leis. E vamos pegar uma delas, a lei de progresso, né? Então, enviou Jesus, como tantos outros espíritos do mesmo nível de Jesus foram, assim, estão nas tarefas parecidas com a de Jesus, ou seja, responsáveis pelo mundo, ou por um mundo onde tem uma humanidade, uma população, que eles querem
fazer progredir. Então, é uma lei divina. Então, essa lei divina, ela está sendo executada por espíritos superiores. Então, nós estamos subordinados a essas leis. Mas se a gente está aí patinando, não está indo para frente, tudo, então Jesus, pessoalmente, aí sim podemos falar pessoalmente, porque ele é um ser humano, né? Como nós, o que diferencia é a sua evolução, que a nossa está muito atrasada, dele está muito adiantada. Então, ele pessoalmente veio aqui para nos ensinar, para alavancar o nosso progresso. E ele alavancou. Apesar de estarmos muito longe, mas ele alavancou. E tem alavancado através desse legado que ele deixou para a gente, que é o Evangelho. Né? Então, Deus enviou, podemos dizer assim, que Deus enviou. Por quê? Através das leis de Deus. E a lei, como nós comentamos, a lei de progresso é uma lei que poderia estar suficiente e necessário para enviar Jesus. Já enviou antes, para cuidar da gente. Imagina só ele arrebanhando a gente por aí, né? Por isso que ele fala em ovelhas, né? Arrebanha, né? Vai o rebanho dele, e aí dando condições para que a gente viesse a evoluir, progredir. E, claro, com a ajuda de outros espíritos. E, às vezes, de espíritos até inferiores a nós. Mas como? Quando a gente faz uma caridade, quando a gente ajuda alguém, nós estamos promovendo o nosso progresso. Nós estamos promovendo a nossa transformação. Então, alguém que a gente está ajudando, porque está numa posição inferior, naquele momento inferior a nós, seja qual for, seja espiritual, seja material, né? Mas nós estamos ajudando. Pronto. Fora, a partir do nosso mentor espiritual, o anjo guardião, o que quiser chamar ele, né? Que está aí, que ele é superior a nós e que está nos dando toda a atenção, está nos conduzindo da melhor maneira, através, naturalmente, de intuição, porque ele não pode falar, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Não, mas ele sugere. E nós acatamos ou não, porque o livre-arbítrio ainda é nosso. Mas vamos voltar de novo. Lá vou eu rodeando, né? Supondo-se que ele mesmo não fosse Deus, e não era, né? Jesus não era, mas um enviado de Deus para transmitir sua palavra, ele seria mais que um profeta, porque seria um Messias divino. O Messias é um enviado. Então, seria isso, que é o que está de acordo com as Escrituras, com as profecias, com tudo isso que a gente ouve, né? E ouve há muito tempo. Né? Imaginem nos livros sagrados, quantos não vieram anunciando que haveria o Messias, queria salvar a humanidade. E ele veio. E no esforço dele, que não foi em vão, nunca. Mas, puxa, nós crucificamos Jesus. Sim, fizemos isso. Mas ficou a mensagem dele. Ele ficou imortal. E com o tempo, inclusive, veio a se realizar o Consolador, que ele falou que seria enviado. E está aí o Consolador, é isso que nós estamos estudando, é isso que nós estamos aprendendo, é isso que nós estamos nos esclarecendo, nos iluminando. Né? Então, ele é, sim, esse Messias que tanto foi proclamado, né? Esperado, anunciado. Como homem, tinha a organização dos seres carnais, não diferenciava em absolutamente nada de nós. Tinha 2 braços, 2 pernas, o corpo, todos os órgãos, cabeça, tudo, tudo. Né? Era um ser humano, normal. Senão ele não reencarnaria aqui. De novo, lá vou eu falar reencarnar. Para ele não serve isso. Né? Senão ele não encarnaria aqui. Não teria essa possibilidade. Né? Vindo de mãe, de pai, tudo normal. Porque ele próprio falou que não veio derrogar a lei, não veio destruir a lei. Né?
ele veio para complementá-la. Então, a primeira lei seria que ele derrubasse, seria ela. Não, ele é um ser astral, ele é um ser que foi, que ele não era físico, que aí pronto, ele já estava já de cara indo contra o que ele estava falando. Então, nós temos que pensar que Jesus era realmente um ser normal, encarnado, do ponto de vista físico, do ponto de vista de resultado de uma reprodução, né? De respirar o ar daqui, precisa de pulmão, precisa de perna para se locomover, precisa de estômago para se alimentar, tudo normal, né? Então, é isso que ele está falando. Mas, como espírito puro, aí muda, aí difere tudo, né? Destacado da matéria, devia viver a vida espiritual mais que a vida corporal, da qual não tinha absolutamente as fraquezas. Ele não tinha problema nenhum em viver aqui. Ele não era tentado, ele não era ameaçado, ele nada. Ele estava acima de tudo isso aqui. As mesquinharias é por conta nossa, somos nós que fazemos. Nós que damos é, essa, esse tom, né, para as nossas experiências, para a nossa reencarnação. A gente pode falar em reencarnação, que a gente já vê muitas vezes aqui. Encarna, encarna de novo, encarna de novo. Então, reencarna, né? Sua superioridade. Só voltando no começo aqui, né, desse parágrafo. Mas como espírito puro, destacado da matéria, devia viver a vida espiritual mais que a vida corporal. Tem gente que vive mais a vida espiritual do que a vida material. Gente que enxerga mais o plano espiritual do que o plano, ou melhor, mistura tudo, né? Inclusive um espírita, né? Ele palestrante, tudo, tem um trabalho muito bonito no Brasil, lá em Minas Gerais, e ele escreve cartas consoladoras, né? Ele é um médium, psicógrafo, né? Escreve, os espíritos escrevem através dele e mandam mensagens para as mães desesperadas que perderam os filhos e estão inconsoladas, né? Então, vem essas cartas e que Chico já fazia, né? E uma vez ele conversando, fazendo uma live com a gente, né? Na época da Covid, e ele falando que desde pequeno ele não diferenciava uma pessoa encarnada de uma desencarnada. Para ele era igual. Com o tempo, ele percebeu que as desencarnadas, a única diferença entre o desencarnado e o encarnado, para ele, que via com muita clareza, né, eram os pés. Se ele olhava e via que não tinha pés, ele sabia que era desencarnado. Olha que coisa. Então, ele tinha muita dificuldade em até no, as pessoas achavam que era maluco. Ele conta umas histórias assim, tipo, sentado no ônibus, tinha uma pessoa do lado dele, ele veio falando, conversando, tudo, e depois saiu, entrou numa fila, e a pessoa conversando, continuando com ele. Aí, quando ele percebe, o cara não tinha pés. Ele falou, pronto, já estão achando que eu estou louco, desde lá do ônibus, falando sozinho. E foi o que aconteceu, ele falando sozinho o tempo todo, até sair do ônibus e ir lá na fila. E o espírito talvez nem percebesse que tinha desencarnado, né? Mas era um espírito. Então, ele vivia, ou ele vive mais o plano espiritual, ou vivia tanto o plano espiritual quanto o físico, o material. Chico Xavier, a mesma coisa. O Divaldo não dirige para não confundir as pessoas. De repente, um espírito atravessa na rua, ele vai desviar, bate em alguma coisa. E para o resto da humanidade lá, né, das pessoas que estavam ali naquele local, não tinha ninguém, ele só foi direto no outro carro, foi ou num poste, ou em outra pessoa, enfim, né? Então, ele não tem isso de viver outra realidade. Sua superioridade sobre os homens não resultava das qualidades particulares de seu corpo, que o corpo, como nós falamos, é igual todo, do seu corpo, mas de seu espírito, que dominava a matéria de maneira absoluta. Olha que coisa! Ele dominava a matéria
ou ele domina a matéria de forma absoluta. Não tem segredo para ele, né? E de seu perispírito, extraído da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. E aí Kardec fala, dá uma olhada lá no capítulo 14, no item número 9, quando ele fala que os espíritos, quando reencarnam, ou quando vêm de um outro mundo para esse mundo, ele retira daqui, do fluido cósmico universal, o material, e é imediato, para compor o seu perispírito. Porque esse perispírito, ele precisa estar em conformidade com o mundo em que o espírito está tendo uma experiência, como encarnado ou como desencarnado. Então, Jesus extraiu a matéria mais quintessenciada, ou seja, do fluido cósmico universal que tinha aqui na Terra, ele pegou o que tinha de mais elevado, de mais puro, de mais quintessenciado. Por quê? Porque era a condição espiritual dele. É como um ímã que atrai as limalhas. É como se as limalhas fossem esse fluido e o ímã fosse o Espírito, Jesus. Então ali ele se forma com esse material. Se nós sairmos daqui e formos para um outro planeta, nesse planeta, em torno dele tem um fluido característico daquele planeta. E nós vamos absorver esse fluido de acordo com o nosso nível evolutivo, com a nossa condição espiritual. Então, nós vamos aproveitar para o nosso organismo o que tem de melhor, ou pelo menos o que tem no nível da aceitação do espírito que nós somos. Quando a gente fala nosso espírito é complicado, parece que é o corpo que tem o espírito, e é o corpo que manda, né? Mas não é, não. Nós espíritos, eu espírito, você espírito. E aí, nesse capítulo 14, ele trata disso. Quem quiser voltar lá, nós estamos nessa. Está registrado através de gravação, né? Ou vai no livro do A Gênese, segundo o Espiritismo, né? A Gênese, né, de Allan Kardec. Sua alma devia estar ligada ao corpo por laços estritamente indispensáveis. Consequentemente, desembaraçado. Deveria lhe dar a dupla vista, não apenas permanente, mas de uma penetração excepcional e bem superior à que se vê entre os homens comuns. Então, hoje, pessoas de dupla vista, porque conseguem se emancipar do corpo. Então, Jesus estava meio assim, entre encarnado e desencarnado. Tal era assim o laço tênue que prendia ele ao corpo. Porque ele não precisava estar que nem a gente, assim, envolvido totalmente com o nosso corpo físico, molécula a molécula. E não dá para separar só em momentos especiais, quando a gente está dormindo ou quando está em transe mediúnico, né? Ou ainda no sonambulismo, né? Quando a pessoa ela é conduzida ou, naturalmente, ela emancipa do corpo, se emancipa. E aí ela vive o mundo dos espíritos e o mundo se abre para ela. Então ela tem essa dupla vista, ela consegue ver além dos olhos, né? Dos olhos físicos. Então, ele tinha uma penetração excepcional e bem superior à que se vê entre os homens comuns. Devia ser o mesmo com todos os fenômenos que dependiam dos fluidos perispirituais ou psíquicos. Então, aquilo tudo que saía dele, né, ele podia fazer os, entre aspas, milagres, porque ele era um fator de gerar, ele era um dínamo de gerar esses fluidos através do perispírito, né, dele.
nas curas que operava, agia como médium. Hoje nós temos casos, e não são poucos, né, de médiuns que são instrumentos para espíritos, para desencarnados, para promoverem cura, fazer cirurgias espirituais, para trabalhar assim nas doenças do corpo físico, e justamente trabalhando no perispírito. Aí, de novo, né? Mas, de novo, não vamos além disso, né? Então, a pergunta, nas curas que operava, agia como médium, poderia, ou pode-se considerá-lo como um potente médium curador? A resposta é não, porque o médium é um intermediário, um instrumento do qual se servem os espíritos desencarnados. Então, médium, como ele fala, é intermediário. Só pode haver um fenômeno espírita ou espiritual, né? Só pode haver se houver a presença ou a intercessão de um espírito. Se não tem espírito, não é mediúnico, é do médium, é da pessoa. Um desdobramento, uma emancipação ou o estado de sonambulismo é do médium. Ele está vendo as coisas tudo. Agora, se ele vai e conversa com o espírito dá uma orientação para ele, aí está ocorrendo nesse sonambulismo, né? Nessa atividade sonambúlica, está havendo uma atividade mediúnica, porque esse encarnado está tendo contato através do seu espírito com um espírito. Então, a mediunidade, ela só tem razão de ser, só de se falar disso, se, né, se comprovar, ou se, enfim, dizer que é mediunidade se tiver envolvimento de espíritos, um ou mais. Se não tiver, não é mediunidade, é do encarnado. Então, Jesus, ele precisava, ele tinha essa atividade, ele era médium, né? E Kardec fala que não, porque o médium é intermediário, um instrumento do qual se servem os espíritos desencarnados. E não tinha nenhum espírito que se serviu de Jesus, pelo que se sabe. Não tem um espírito superior a Jesus que viesse dar uma mensagem para a gente através do médium Jesus. Não seria lógico, não seria coerente. Portanto, não seria possível. Ora, o Cristo não tinha necessidade de assistência. Ele é que assistia aos outros. Então, como é que vai uma pessoa, né, no caso dele, né, tão elevado, ser assistido por alguém? Não cabe isso. Ele atuava, pois, por si próprio, em virtude de seu poder pessoal, assim como podem fazê-lo os encarnados em certos casos e na medida de suas forças. O magnetismo, que tanto foi estudado por Kardec, esse magnetismo que foi explicado, que foi teorizado, tudo por Mesmer. Mesmer foi quem trouxe o conhecimento do magnetismo, explicou o magnetismo. Então, são as pessoas que estão promovendo isso. Como nós já vimos até passe magnético, que não tem nenhum envolvimento com o espírito. É a pessoa que está fazendo passe. É ela que está doando aquilo que é dela. E com a força da sua vontade, ela aplica e cura, por exemplo. Então, Jesus fazia isso. Ele era o magnetizador. Ele não era o médium. Né? Aquilo que ele produzia, ele sabia como manipular, ele assistia as pessoas, ele curava. Então, não tem fenômeno, não tem, assim, nada sobrenatural. É uma realidade. Ele atuava, pois, por si próprio em virtude de seu poder pessoal, assim como podem fazê-lo os encarnados em certos casos e na medida de suas forças.
Qual espírito, aliás, ousou-lhe insuflar os próprios pensamentos e encarregá-lo de os transmitir? Ninguém ganhava dele assim, nessa elevação espiritual. Portanto, ninguém fazia a cabeça dele, como a gente diz, porque ele realmente tinha esse controle, esse poder pessoal. Se ele recebesse um influxo estranho, não poderia ser senão de Deus, conforme a definição dada por um espírito. Ele era médium de Deus. Então vinha dele, né? Vinha de Deus a orientação, as leis de Deus. Ele estava integrado com Deus. Ele atingiu tamanho patamar, a tal altura evolutiva de progresso, que ele estava em comunhão com Deus. E aí ele tinha verdadeira compreensão das leis de Deus. Agora os sonhos, né? Então, depois de Kardec dar essa preliminatória, então ele vai um pouco mais adiante agora, e por si só a gente vai entendendo cada passagem. Então, José, diz o Evangelho, foi avisado por um anjo que lhe apareceu em sonho e lhe disse que fugisse para o Egito com o filho. Então foi quando teve a fuga de Jesus, Maria, né, e o filho foram para o Egito. E isso veio em sonho. As advertências por sonhos representam um papel importante nos livros sagrados de todas as religiões. Sem garantir a exatidão de todos os fatos relatados e sem os discutir, os fenômenos por eles mesmos não têm nada de anormal quando se sabe que, durante o sono, o espírito se desprende dos laços da matéria, penetra momentaneamente na vida espiritual, onde se reencontra com os que conheceu. É como se toda noite morrêssemos. Por quê? A gente se separa do corpo, só que se mantém ligado ainda ao corpo, porque se a gente romper essa ligação, aí o corpo morre. E aí a gente passa para o estado de espírito, espírito errante, ou espírito desencarnado. Mas toda noite a gente se desvencilha do corpo, mas mantém ligado a ele e vai ter contato com outras pessoas. Que é isso que ele está falando aqui. Então não tem nada absolutamente de anormal isso. José ter tido uma instrução que pode ter vindo de alguém que ele entendeu como sendo anjo, né? E trouxe a recordação integral daquele sonho, daquele encontro, na verdade, falou, vamos sair daqui, vamos proteger o nosso filho. E levaram Jesus para o Egito. Lá ele estaria protegido. É frequentemente esse momento que os espíritos protetores encontram para se manifestar a seus protegidos e lhes dar conselhos mais diretos. Olha que coisa fantástica. A nossa reencarnação, primeiro, a gente detalha ela certinho. O que nós vamos encontrar aqui? Como espíritos. A gente reencarna, esquece tudo e tal, mas durante o sono, a gente se emancipa, se desloca no plano espiritual e tem contato com outros espíritos que estão nos auxiliando nesse projeto, nesse processo reencarnatório que a gente está vivendo. Então, é como se eles relembrassem a gente das nossas atividades, das nossas obrigações, das nossas responsabilidades, daquilo que nós vamos precisar para crescer, para dar continuidade naquela existência, nessa nossa existência. Então, o que acontece é que quando nós dormimos, se nós estamos em conformidade, vai com a moral, com tudo, a gente vai para esses lugares e tem contato com essas pessoas, esses espíritos, e até mesmo encarnados, né?
e onde a gente se reúne. E pode ter um monte de coisa, assim, de qualidade que a gente pode ter, né? Nessas experiências durante o sono. Os exemplos autênticos dos avisos para os sonhos são numerosos, mas é preciso inferir apenas que nem todos os sonhos sejam advertências e, ainda menos, que tudo o que se vê em sonho tenha sua significação. Então, e é isso mesmo, aqueles sonhos sem pé nem cabeça, aquelas coisas, tudo, pode ser até resultado do dia que a gente passou, da agitação do dia, ou da preocupação de dias que antecederam esse sonho. Então, vamos entender bem que tem sonhos e sonhos, né? Então, nem todos são advertências. É necessário incluir a arte de interpretar sonhos entre as crenças supersticiosas e absurdas. E também ele fala, vai no capítulo 14 lá e tem lá, nos itens 27 e 28, tratando disso, né? Desse mesmo livro, da Gênese. Então, não tem como interpretar sonhos, né? Esses de crenças supersticiosas e absurdas. Agora vamos tratar da estrela dos magos, que é o item número 4. É dito que uma estrela apareceu aos magos que vieram adorar Jesus, que ela caminhou diante deles para lhes indicar a rota e parou quando chegaram. Isso está em Mateus. A questão não é saber se o fato relatado por São Mateus, né, por Mateus, é real ou se é apenas uma figura para indicar que os magos foram levados de uma maneira misteriosa para o lugar onde estava o menino Jesus, tendo em vista que não existe nenhum meio de comprovação, mas sim se um fato dessa natureza é possível. Então, é isso que está sendo discutido aí, né? Já que não dá para comprovar, vamos ver se isso é possível. O certo é que, nessa circunstância, a luz não poderia ser de uma estrela. Então, não era uma estrela, né? Por quê? Podia-se crer nessa época em que se pensava que as estrelas fossem pontos luminosos presos no firmamento. Por isso que chama firmamento, que estava ali firme, né, na abóboda celeste. Então estava tudo lá, cravejada, e não saía dali, né? E que podiam cair sobre a Terra, que tem a estrela cadente, né? Mas não atualmente que se conhece sua natureza. Então, hoje a gente já sabe o que significa as estrelas, mas naquela época não. Porque não, desculpa, por não ter causa, ou não ter a causa que se lhe atribui, o fato da aparição de uma luz, tendo o aspecto de uma estrela, não é uma coisa impossível. Por quê? Porque hoje é possível o resultado de um brilho de um espírito, como nós vamos ver. Olha só, um espírito pode aparecer sob forma luminosa ou transformar uma parte de seu fluido perispiritual, de novo, fluido perispiritual, em um ponto luminoso. Muitos fatos desse gênero, recentes e perfeitamente autênticos, não têm outra causa, e essa causa nada tem de sobrenatural. Uma coisa perfeitamente explicável. Aí fala da dupla vista. Entrada de Jesus em Jerusalém. Então, está lá, né, Jesus entrando em Jerusalém e ele orienta os discípulos. Logo que se aproximaram de Jerusalém e que chegaram a Betfagé, próximo das montanhas das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos e lhes disse: Ide a essa aldeia que está ante vós. Aqui, ó, vai nessa aldeia aqui. E aí, chegando, encontrareis uma jumenta presa e seu jumentinho com ela. Desamarrai-a e me trazei-os. Se alguém vos disser alguma coisa,
dizei-lhe que o Senhor tem necessidade deles, e de imediato os devolverá. Ora, tudo isso é feito a fim de que essa palavra do profeta fosse cumprida. Dizei à filha de Sião: eis aqui vosso rei que vem a vós, cheio de doçura, montado sobre uma asna e sobre um asnozinho, filho daquela que está sob jugo. Então, ela que está, assim, aprisionada, né? Ou conduzida ali, né? Os discípulos se foram, os discípulos em se foram, pois fizeram o que Jesus o havia mandado. E indo em busca da jumenta e o jumentinho, cobriram-no com suas vestimentas e o fizeram montar, né? Fez Jesus montar sobre eles. Então, o que acontece? Nesse momento, Jesus tem essa dupla vista. Ele se antecipa no lugar que ele está chegando e vê os jumentos lá e envia 2 discípulos. Fala, vai buscar lá, traz para cá. Né? Ele não foi caminhando lá, viu e voltou, falou, agora traz a jumenta. Não. Ele, como ele tinha laços muito tênues com a matéria, ele vivia esse mundo espiritual. Então, através da dupla vista, ele conseguia prever o que está acontecendo com antecipação. Aí no item número 6, o beijo de Judas. Mesma coisa, dupla vista. É assim que ele está explicando. Erguei-vos, vamos, aquele que deve me trair está perto daqui. Então, Jesus, falando para os discípulos que estavam com ele, falou, vai vir aquele que eu falei lá na última ceia, né? Que um vai me trair. E ficar todo mundo ofendido, tal. E ali ele falou, vamos lá que levantem-se que nós vamos saber agora quem é que vai me trair. Então ele já estava antecipando. Então por isso essa dupla vista. Ele já estava vindo, já viu Judas Iscariotes junto com os romanos, né, que estavam vindo em direção a ele. Não tinha ainda terminado essas palavras e Judas, um dos 12, chegou e com ele uma tropa de pessoas armadas de espada e bastões, que tinham sido enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Ora, aquele que o traíra tinha-lhes dado um sinal para reconhecê-lo, dizendo, aquele que eu beijar é o próprio que procurais. Agarrai-o. Logo, pois, aproximou-se de Jesus e lhe disse, mestre, eu vos saúdo, e o beijou. Jesus respondeu-lhe, meu amigo, o que vindes fazer aqui? E, ao mesmo tempo, os demais, avançando, lançaram-se sobre Jesus e o prenderam. Os demais, quem que eram? Os acompanhantes de Judas. Então, Jesus se antecipou através da vista dupla, né, o dupla vista. Aí, o item número 7 fala da pesca miraculosa. Um dia em que Jesus estava nas margens do lago de Genezaré, achava-se cercado pela multidão do povo, que se comprimia para ouvir a palavra de Deus. Imagina só como é que devia ser naquela época. Ele estava ali no lugarzinho, assim, meio de evidência, e estava todo aquele povo pertinho dele ali, comprimido, para poder ouvi-lo, se aproximar dele, querer ouvir o que ele tinha para dizer. E depois queriam as curas, naturalmente, né? Que tinha muita gente que vinha atrás das curas. Ele viu 2 barcos presos à margem do lago, dos quais os pescadores tinham descido e levavam suas redes. Ele entrou, então, em um dos barcos, que era de Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, ou seja, entrasse mais no lago, né? E, estando sentado, ele ensinava o povo de dentro da embarcação. Então, dali de dentro, ele falava.
porque o povo estava comprimido, então ele ficou ali um pouquinho longe da margem, né? Mas ao mesmo tempo perto, se afastou um pouquinho da margem, e todo o povo estava ali nas margens do, do, do lago, né? E assim que acabou de falar, disse a Simão: avançai ao largo das águas, você vai mais para o fundo, mais para frente, e lançai vossa rede de pescar. Simão achou estranho. Ele passou a noite pescando, ou tentando pescar, e não pescou nada, né? Simão respondeu-lhe: mestre, trabalhamos a noite inteira, sem nada pegar. Entretanto, sobre vossas palavras eu lançarei a rede. Tendo lançado a rede, então, pegaram uma tão grande quantidade de peixes que sua rede se rompeu e fizeram sinal a seus companheiros que estavam no outro barco para vir ajudá-los. Eles vieram e encheram de tal forma seus barcos que faltou pouco para que eles afundassem. Quem narra isso é Lucas, nesse trecho. Então, Jesus falou: ó, pode lançar aqui a rede, aqui, né? Que já que tinha se deslocado mais para o fundo, né? Mais para o centro do lago. Simão achou meio estranho, mas falou: se o senhor está dizendo, né, mestre? Vamos lá. Jogou a rede, pô, pegou muito peixe, danificou a rede, aquela quantidade de peixe. Fez sinal para o barco, o outro que estava parado, que eram dois, lembra? Né? E quando ele fala assim, ele viu dois barcos presos à margem do lago. Então, aí Simão fez sinal, foi o outro lá e pegou os peixes, né, com a rede deles, e que estava tão cheio que parecia que ia afundar, por pouco não afunda. Aí, sobre a vocação de Pedro, a mesma coisa, com a dupla vista, Jesus consegue enxergar onde é que estava o cardume. Ele falou: vai, segue nessa direção, vai lá e joga a rede que você vai pegar peixe. Simão não tinha nesse momento, pelo menos, a dupla vista, não atendeu porque era Jesus que estava falando. Ele confiava em Jesus. Aí vem a vocação de Pedro, André, Tiago, João e Mateus. Ora, Jesus, caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam suas redes ao mar, porque eram pescadores. E ele lhes disse: segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. Tão logo eles deixaram suas redes e o seguiram. Que coisa, né? Que coragem. Eu fico imaginando, realmente eram espíritos já preparados para isso e já tinham isso, essa intuição de receber esse chamado, de atender e ir embora. Largaram tudo para trás, né? Dali, avançando, viu dois outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam em um barco com Zebedeu, pai deles. Então é repetitivo aí. Então era Zebedeu, Tiago e João. Então os dois filhos de Zebedeu. E que arrumavam suas redes. E ele chamou-os. Ao mesmo tempo, abandonaram suas redes e seu pai, então abandonaram suas redes e seu pai, e o seguiram. Jesus, saindo de lá, passando, viu um homem assentado numa mesa de impostos, de nome Mateus, ao qual disse: segui-me. E ele logo se levantou e seguiu. Isso está em São Mateus. E aqui termina o nosso estudo, né, dessa sessão, e nós vamos estudar do item 9 em diante. Esse vai ser a nossa proposta para a nossa sessão de estudos. Bom, finalizamos aqui. Eu agradeço muito você ter chegado até esse momento da gravação e que ela tenha sido esclarecedora. Ela está baseada em Kardec, aliás, é a leitura fiel, né, da Gênese de Kardec,
e com os comentários da gente para melhor entendimento, para melhor assimilação. Então, que Jesus abençoe-nos a todos, nossas famílias, nossas pessoas de relação e também nossos inimigos, e que possamos, na próxima semana, fazer nova sessão de estudos do livro A Gênese. Muito obrigado. Até lá, então.